Não pare no tempo. Deixe as filas de pedágio para trás. RecPay Tag para pedágio. Baixe o app e peça a sua. Histórias de Gramado. Oferecimento Lagueto Golden Multipropriedades e RecPay. Boa noite a todos, estamos iniciando mais um episódio de Histórias de Gramado, patrocínio da RecPay e Golden Lagueto Multipropriedades. Nessa quinta-feira, recebendo um grande amigo, pessoa que tem muita história para nos contar, algumas histórias também, que é o Pedrinho Acurso. É um prazer te receber aí, Pedrinho. Obrigado, Luia. Para mim é um prazer estar aqui para contar um pouquinho do que a gente já viveu nessa cidade, né? Isso aí. E esse crescimento dessa cidade aí, então sempre é um prazer falar. Isso aí. O Pedrinho, é só para lembrar aí, o pai dele, Antônio Acurso, o vô dele, ia ser considerado o pai do artesanato, né? Exatamente. Seu Osmar, o pai dele, seu Gerson, a turma tinha a fábrica de móveis Acurso, gente da música, muita história aqui. Até há pouco tempo atrás também estivemos aqui, a Mari já esteve aqui, Vilrush, casada com o Caco, né? Caco, que é sim. Tua prima Minha também. prima Conversamos um pouco sobre a história da família, Pedrinho, mas tu é um cara da comunicação, né? E a gente começou aí já há quase 1 ano e meio atrás, aí, a trazer os amigos conhecidos. Tu é uma exceção, porque tu tem abaixo dos 60. É verdade. Normalmente é acima dos 60. Mas já estou com o cabelo branco. Tem muitas histórias, e também muitas histórias da família, que é importante, né? Eu sempre repito aqui, é isso que é a nossa intenção, é fazer com que as pessoas não esqueçam do passado, não interessa se o passado é recente, o passado mais longínquo, né? Mas o importante é saber como o Gramado chegou, aonde está, por quê, quem e de que forma que nós chegamos aqui, Pedrinho. Então, perguntando, a tua mãe não é natural daqui, o teu pai também não, né? Não, como é que é a origem? O teu pai nasceu, o teu avô que não era daqui? O meu avô veio da Itália, o meu pai é gramadense. É gramadense. Gramadense, toda a família. Osmar. A minha mãe é taquarense. Tá. Eles eram de Taquara, tanto que metade da minha família nasceu em Taquara e metade da família nasceu em Gramado. Na época, em Taquara, eles tiveram padaria em Taquara. Enfim. O teu pai morou em Taquara? Morou em Taquara. Ele jogava futebol pelo Taquarense. Sim, ele foi um jogador gramadense também. Foi, depois. Ele tinha um apelido, não tinha ele como jogador? Matungo. Matungo, isso aí. Então é o Matunguinho, tá aí. Matunguinho não era, eu acho que o Matunguinho virou o Tunico, meu falecido irmão. Tunico, João Antônio, meu colega de aula. E que também tinha o apelido de Espingarda, eu acho que é isso aí. Esse é do teu tempo. É. Eu, na verdade, vivi pouco desse tempo, porque, na verdade, eu fui o último, fui um temporão de 6 irmãos. Sim. Né? Então eu tive minhas irmãs mais velhas, então eu fui lá o temporão, que nasci meio assim, por acaso. O meu berço ficava embaixo da lojinha. A minha mãe teve 25 anos, a lojinha de artesanato, onde eu nasci e fui parar num berço de vime embaixo do balcão da minha mãe. Embaixo, que é aqui na rua, na Ângelo, Não, João na Petri, Borges de Medeiros, exatamente, ali onde tem tinha o Móveis de Nibir na esquina, outra esquina. É onde o pessoal sabia onde é que tem a Cria Amigos, no outro lado da rua. Onde tem a Arias, exatamente ali, a loja Arias. A casa de madeira, né? Era uma casinha de madeira, tinha uma casa grande de madeira e a lojinha, que o nome da primeiro artesanato de Gramado, veja bem,
um primeiro artesanato, teve 25 anos, chamado A Lojinha. Eu tenho ainda sacolas no sótão da casa da minha mãe, onde ela tinha a lojinha, onde fazia coisa. E ali vivemos histórias Imagina, né? incríveis. E eu nasci de bebê, eu dormia no bercinho, embaixo da bancada dela de atender os turistas. Bacana. E ali, Pedrinho, ali agora já que falamos na casa, ao lado, não sei se foi na época, um pouco depois, tinha a Corsã também, chegou a ter um escritório ali. Sucursal, acho que era o seu Eusébio Vargas, o gerente. Esse eu não... Eu sei que tinha a casa do seu Eloy Bertolucci ali do lado. Tá. Da casa do seu Eloy, Dona Marisa. Que é o pai do Ricardinho. Não, Nosso ele secretário de Cultura. Não, ele é o vô do Ricardinho. O vô, o claro. Vô do, claro. O vô pai do da Ricardinho. Luísa. Pai da Isa, pai da Isa e do Nico. O vô do Ricardinho. O vô do Ricardinho, que foram meus... E a professora Marisa, né? E a saudosa professora Marisa, que nos dava cada puxão, a Marisa. Mas verdade. Era uma querida. E eu me criei naquela rua, a gente descia, nunca me lembro, o seu Eloy, do pai do Nico, ele era irmão do Pedro Bertolucci. Sim. E ele tinha uma marcenaria, e ele era sempre foi um excelente marceneiro. Ele fez um carrinho de lomba, a gente descia de carrinho de lomba, a lomba do tênis clube ali, mas só que não tinha asfalto, a gente descia na estrada de chão. Pedrinho, deixa eu até tu lembrou um assunto interessante. Eu assisti, lembro disso. Tu lembra quando tinha corrida de carrinho de lomba? Lógico. Onde é que era? Era ali na Borges. Tinha que descia da Borges, que vinha lá de cima da esquina, que vinha ali de onde eram os trilhos do trem ali, que descia. Da Praça das Etnias, vamos dizer, hoje, mais ou menos por ali. Por ali. Isso aí. E saía, chegou a correr ali? Não. Pequeno. Não, a gente descia, mas a gente descia na lomba mais forte lá do tênis clube, lá de cima. A Rua Torta. Na Rua Torta descia, mas a outra. Aí a que vinha lá do. Exatamente. Descia a Ângelo Bisol lá em cima, porque não. Ângelo Bisol, veja bem, ela não se encontrava com a Avenida das Hortênsias. A Ângelo Bisol, ela não tinha acesso. Aqui embaixo, onde é que tem o restaurante do Benete. Tu não tinha aquele pedaço. Aquele pedaço não existia. Isso. Tinha uma oficina ali. Não, era tudo terras ali. Na época era tudo terra. Tinha a fábrica do Dinibir lá, que ia até lá em cima, tudo... A fábrica toda grande. Então a gente descia, fazia a curva lá em cima e descia até a Borges. Então tu não tinha o acesso, né? Tu sabe, falando de carrinho de lomba, eu lembro que aqui tinha, nós antigamente chamávamos paralelepípedo, que é a Getúlio Vargas, que é atrás do posto de saúde. E uma vez uns amigos, não vou citar o nome aí, né? Aqui sempre a gente fazia carrinho de lomba, aquilo não tinha, era de madeira, aquilo é um risco desgraçado, né? Porque a gente saía com aquilo, estourava os eixos, aquilo, e um parceiro nosso inventou de descer até a baixada. Vargas, quando chegou no meio, quebrou a roda, ele ficou pendurado no mar. Mas isso aconteceu. Tivemos que buscar, me lembro, não me lembro se foi o pai, ou o tio Antoninho, que morava por ali, com uma escada para tirar, porque ele ficou pendurado. Isso aconteceu com a gente também. Aconteceu descer. Tu sabe que ali onde tinha a lojinha da minha mãe, atrás, tinha a casa do lado, que era dos meus avós, porque ali foi a fábrica, a primeira foi a fábrica dos Acorces, dos Móveis Acorces também ali. Depois virou a casa, onde minha irmã mais velha morou, enfim. E atrás tinha um campinho que a gente transformou isso num campo de futebol. E aí, me lembro, o Leandro Tomazelli, o Luciano Pinheiro, quando nós jogávamos futebol todo ali, sempre ali atrás. Era a turma do bairro toda, ele vinha e jogava futebol sempre ali atrás. Que legal. Muito legal. Pedrinho, tu nasceu já nos anos 60, né? Obviamente tu não lembra do trem, não lembra isso, mas tu lembra de alguma história assim que teu pai contava, teu avô contava, assim, de Gramado, tua avó, a dona Ana também, né?
Eu lembro De assim, mais, histórias- mais da família Corsi, né? De histórias assim mais antigas, não, porque como eu era muito jovem naquela época, depois meu pai, mas eu fui conhecendo um pouco mais as histórias do meu avô, principalmente, Uhum. que eles vendiam a bengalinha de Vime, que Sim. foram os primeiros que vendiam bengalinha de Vime na estação do trem para o turista que chegava. Então, eu tenho, inclusive, as bengalas de Vime, que eles faziam, o turista chegava, todo mundo comprava a tal da bengalinha de Vime, que foi o primeiro souvenir, digamos, de lembrança de Gramado. Era a bengala. A bengala de Vime que eles fabricavam, né? Era uma bengalinha de Vime, Sim. e todo mundo que descia do trem estavam lá com a bengalinha de Vime e virou recordação. Isso aí, tanto Sim. que vocês vão ver no próprio museu aí da coisa, tem uma bengala lá que conta a história. E até foi um dos motivos que o teu avô é chamado pai do artesanato. Também pelas bengalas. Claro, Né? cadeias, berços de Vime. E também, os mas berços de agora- Vime, as cadeiras de Vime. Sim, sim. Então, eu acho que ele foi um dos percussores do turismo aqui de Gramado também, um dos Sim. incentivadores do Sim, turismo. Ele sempre foi um incentivador. Eu tenho sim. uma história com a minha mãe, porque quando vinham para cá os turistas, eles vinham de ônibus. E vinham de ônibus, não tinham ônibus com ar-condicionado, não tinha esse tipo de ônibus que tem hoje. Eles vinham, e onde eles paravam, eles iam na lojinha. Sempre paravam ali na lojinha, porque era o único artesanato que tinha. E sempre tinha problemas de alguns furtos na lojinha. Então, quando entravam a turma, desciam os 40, a minha mãe dizia, os filhos já ficam cuidando. Então, eu ficava numa ponta, minha irmã numa outra, que tinha muitos souvenirs que eles roubavam. E tinha aqueles copos de caipirinha feito de nó de pinho. Enfim. E tá o ônibus indo embora e tal. E a minha mãe deu conta, tá faltando um copo desse de nó de pinho, que era um grande, difícil até de levar embora. E nó de pinho foi roubaram. Ela foi, me lembro, minha mãe muito corajosa nesse sentido. Foi até o ônibus e disse, olha, o ônibus não vai sair aqui enquanto não aparecer o tal do nó de pinho. Não, que não foi ninguém, não roubaram. Isso coisa de turista, para ver como o tempo passa e as coisas não mudam muito. As coisas não mudam muito. E foi desse meio tempo, tinha o... Não registrando que os turistas foram, mas quando tem turma grande, muitas vezes até por sacanagem, né? Até por sacanagem. Até por não, mas brincadeira. deixa eu... Aí tinha um brigadiano conhecido, acho que era o Gastão, na época, não sei se tu deve ter conhecido. O Gastão, sim. O Gastão, que era, ele foi inspetor de polícia, o inspetor, delegado. nosso amigo, Gastão, chama o Gastão. Veio o seu Gastão e diz, olha, o ônibus não vai sair daqui enquanto não aparecer o tal das coisas. Nesse meio tempo foi aparecendo outras coisas. Aí apareceu um bonequinho de palha, o cavalinho aquele, que coisa. Foi aparecendo, já tinham roubado o ônibus. E nada do copo aparecer. E até lá aí o Gastão disse, olha, o ônibus não sai daqui enquanto não aparecer. Nesse meio, enquanto isso já tinha aparecido, eu acho, uns 50 coisinhas que os caras já tinham roubado que nós não tínhamos nem percebido. E até que apareceu o tal do coisa. Aí apareceu o copo, veio o copo, a minha mãe ficaram tudo com vergonha, não sei de onde é que era essa turma. Aí o Gastão disse, não, agora vocês podem tomar o rumo. Para tu ver que o turismo, ele tem... São fases, São fases. E muitas vezes depende das turmas, porque, como eu digo, muitas vezes vão ali em termos de festa, e tem aquelas pessoas que parece que têm a necessidade, muitas vezes, de levar uma lembrança diferente, não é nem pelo valor, né? Mas sabe que eu vou te ser bem honesto, eu não tenho mais ouvido assim muita história relativa a isso, até porque mudou, né? Mudou muito, graças a Deus, né? E há pouco ainda, vou fazer uma outra pergunta. Ontem eu estava falando com o pastor Dário, tá? Que o nosso pastor, a gente lembra do Crer sempre, né? E ele comentando, quer ver se tu lembra de algum momento desse, que ele, quando veio a Gramado a primeira vez, veio de Brasília, né? Brasília, veículo, subiu e tal,
E então eles enfeitavam o carro com hortênsia. Tu lembra disso? Sim. Os turistas, domingo de tarde, colocavam na frente, eles encaixavam as hortênsias, né? Porque o paralama daquela época dos carros, tu via de Fuca, os paralamas tudo de ferro, me lembro. Botava hortência, sim. Isso eu me lembro. Aí ele tá, agora tu falou de turista na época e tal. Aí ele estava comentando, né, que ele veio para cá. E aí, toda vez que ele vinha, ele tinha que descer carregado de hortência. Lógico, no período de hortência, né? Tu sabe que uma vez veio o Roberto Carlos para Gramado, né? Sim. E ele foi no artesanato da minha mãe. Comprou lembrancinhas. Isso não sei se é história ou história, mas ela me contou de não, Roberto Carlos. Não, mas uma coisa é certa. Quando veio o Roberto Carlos, num evento na década aqui, ele foi cantar no pavilhão da Igreja São Pedro, atrás da igreja, e tinha recém-inaugurado que era com zinco. E na hora, primeiro que tinha 200 a 300 pessoas, estava quase vazio. Na hora de começar o show, começou a chover e não se ouvia nada. Roberto Carlos em Gramado foi um fiasco, não por ele, mas pela... imagine, né, uma chuva, não digo que nem aconteceu no ciclone agora, mas a chuva muito forte na hora do show, os equipamentos de som que na época que eram muito ruins. Então quem foi ver o Roberto Carlos, além de se molhar, passar frio, ainda não ouviu nada. E essa história segundo meu é verídica. Ele teve lá, foi lá comprar uma lembrancinha de Gramado na lojinha dela. Legal. Pedrinho, tu estudou aonde aqui em Gramado? Eu estudei no Santos Dumont. Santos Dumont ali. Eu fiz todo o meu colegial no Santos Dumont, sempre escola pública. Saí no meu segundo ano. Eu fui para Porto Alegre, aí eu fiz meu... O segundo ano seria o segundo grau. Segundo ano do segundo grau. Que era o científico, a gente falava, né? Tinha o primeiro grau. O ginásio, depois... O primeiro grau ia até a sexto ano, sexta série, depois tu tinha o primeiro ano do segundo grau, segundo ano do segundo grau e terceiro ano do segundo grau. E aí eu saí no segundo ano do segundo grau, fui fazer o meu terceiro ano do segundo grau no Júlio de Castilhos, em Porto Alegre, no Julinho. Tinha uma prima lá que morava lá e aí eu morei um ano, fiz no Júlio de Castilhos lá o meu terceiro ano do segundo grau, me formei em Porto Alegre. E depois já fiquei lá, fiz faculdade, Porto Alegre, Unicinos, me formei em publicidade. Fiz pós-graduação em design gráfico e depois voltei para Gramado. Ficou quantos anos fora de Gramado? Eu fiquei uns 8 anos fora de Gramado. Da época que tu começou ali, tu lembra alguns professores, assim, que tu lembra, alguns colegas que... A Janete Carniel, tive como professora de biologia, a de matemática, a Cirone... A Yara Cirone. E tive outra de matemática também, que gostava muito, que tinha casa em frente ali na São Pedro, que agora fizeram uma farmácia onde é a casa dela. Eu não desculpa, não me recordo o nome agora. São Pedro? Na São Pedro, em frente ao Senec, agora tem uma farmácia São João. Sim. Quem é que morava ali na casa? A Dulce Bisol. A Dulce Bisol. Esposa do Paulo Bisol. A esposa do Paulo. Também foi minha professora, muito querida, sempre me lembro dela com muito carinho também, porque ela sempre foi uma ótima. Estou morando em Caxias, me parece. Tive outro professor de educação artística, Libarte, assim, mais de infância, eu não me lembro muito, mas... Tu chegou a estudar no Colégio de Madeira, ou tu já veio direto? Não, eu na minha geração já foi São toda Pedro, aqui. Porque aqui foi inaugurado em 72, se não me engano. Eu nasci em 68. Então tu já pegou aqui, né? E Pedrinho, aqui em Gramado, tá? Quando tu tinha ali, antes de ir a Porto Alegre, tu foi para Porto Alegre com 15, 16 anos? Não, 14? Não, eu estava já com... É que a gente se formava mais tarde. Eu estava, acho que uns 17, 18 anos. Já estava velho. Com 18 anos. Estava velho. Mas o que tu lembra assim, do dia a dia aqui em Gramado, quer dizer, assim, já da tua adolescência e tal, que é a convivência aqui no centro, o que tu lembra assim, de lancheria, café, boate? Não. O que tu lembra assim, da época assim, que
te dá saudade, que tu lembra assim de... Só fazendo uma parte aqui, voltando um pouquinho atrás da questão da escola, que a escola tu comentaste ali, tinha um IP, aquele IP amarelo. Sim, tinha. Quem plantou aquele IP foi meu pai. É mesmo? Aquele IP amarelo foi meu pai que plantou ali. IP amarelo, mesmo, legal. Que depois foi ali onde foi a CRT, apareceu, tinha o IP que era da escola. O Banrisul e a CRT tinha o IP ali. Ele tinha o IP, ele que plantou. Mas só para para tu ver como a história legal. É interessante quando tu falou da escola dali. E isso é uma história que ele me falava, ele sempre me falou. O IP. E... Você estava falando aqui do dia a dia no centro. Do dia a dia do centro. Nosso dia a dia do centro como jovem era a praça. Nós íamos para a praça, sentar no banco da praça ao meio-dia, ao meio-dia às 2h, o encontro era na praça de Gramado, ali no banquinho, embaixo das árvores, e várias turmas. Cada tribo ocupava um banco. Um banco. Os bancos de cimento? Não, os bancos de cimento. Todos aqueles bancos de cimento aqui na Praça Major Nicolete, que sempre todo mundo estava em volta dali. E à noite, tradicional na minha época de juventude, Gramado Tênis Clube, era boate, enfim, né? Todo mundo ia para boate. E as lancherias, qual é que frequentava a turma? Olha, não tinha muito. Primeiro que a gente não tinha dinheiro, né? Não tinha carro, não tinha dinheiro. Não tinha carro, não tinha dinheiro. Assim, não era uma cultura, assim, a cultura gastronômica de coisas, isso não existia naquela época de tu, sabe? A gente convivia com mais pureza, era mais, as relações eram diferentes. Era mais de família, né? Era muito família e colégio. Colégio, a gente marcava para jogar bola. Na época, me lembro bem que na minha juventude assim, tinha o Gramado Cross Club, que fazia aqueles festivais de motocross. Eu tive uma mobilete daquela, então a gente já estava mais ligado em motinho, e carros e coisas assim, mas tudo muito, muito simples, não tinha esse glamour de hoje que tu tem que aparentar, que tu tem que ser, que tu tem que ter curtidas, que tu tem que... Não, as relações pessoais eram diferentes. Tu tinha mais tempo para curtir os amigos. Eram diferentes. As relações eram completamente... Isso aí. Eu, ali nessa época que tu começou a estudar e tal, foi também quando começou a maior transformação de Gramado, porque teve ali festas hortênsias, com certeza, teu avô, teus pais, teu pai e teus tios, enfim, todos participaram, tal, primos, enfim, família. Mas tu pegou ali, então, já começou a FEAT, Festival do Cinema e tal. Então, provavelmente, como todos nós aí, criança para adolescente, o Festival do Cinema é loucura ver aqueles artistas, porque estava lá na TV. Hoje é comum, tu pega o tempo todo e tal. Mas na época tu vinha, uma atriz famosa, sei lá, agora me veio lá Sandra Brea da vida. Que, não, eu era a Júlia Gans. Não, e essas, depois você veio as mais novas. Tu já pegou um pouco mais. Eu já sou um pouco mais. A Glória Menezes e tal. Mas eu digo Glória assim. Menezes. Mas eu digo, como é que era. O que vocês faziam para poder ver os artistas, para participar, assim, a turma? O Festival de Cinema eu acho que para a gente que viveu naquela época, é uma página à parte da nossa vida. Certeza. É uma página à parte da nossa vida, porque a gente conseguiu se aproximar tanto na própria lojinha da minha mãe, o que ela recebeu de artistas na lojinha, no centro, ali no centro, que o pessoal ia ali, várias artistas, que ela, se estivesse aqui, poderia falar melhor, porque eu não era, mas ela conhecia todas. Qual era a rotina do Festival de Cinema durante a semana? Para minha mãe e para a gente vir aqui para frente do festival, frente do Palácio dos Festivais do Cinema, ver os artistas entrarem. Então, toda a comunidade gramadense vinha no dia da sessão, porque não tinha esse glamour todo, assim, tinha o glamour das entradas, mas as pessoas não entravam, era simples. Claro. As pessoas, então todo mundo vinha para ver os artistas entrarem, os artistas entravam, todo mundo aplaudia e recebia, vira o fulano, e caderninho de autógrafo.
Eu tinha caderninho de autógrafo, todo mundo ficava, me lembro, não, na nossa turma, Claro. todo mundo com seus caderninhos de verdade. autógrafo aqui, ia virando as páginas e quem passava, até gente que a gente nem sabia se tinha, quem era, o cara lá dava um autógrafo. Tava o lá. motorista ali, Não, não, já não. tá aqui, vamos lá. A gente recebia de todo. É isso. Isso eu me lembro muito. bem. E olha, nós pegamos invernos frios. E o pessoal estava vindo Sim. aqui. E toda a comunidade ia. Minha mãe ficava aqui até a entrada de todo mundo no cinema. E a gente ficava junto. Depois, mais na adolescência, a gente começou a frequentar Claro. e entrar. Uhum. Entrar de furão, sempre, né? Sempre ia ali ia batia E na. rolava os porteiros ali, ia os batia amigos ali, da gente. batia no Luia, consegue Sei. um crachá. Aí ligar. Convite. Não, o negócio era ligar para quem tem relação. E furava muita festa também, não? Todas. É. Todas. É mesmo. Qual é que tu lembra, assim, de Todas. festa que... Eu, Porque assim que eu lembro alguma coisa, tentando voltar bem no tempo, tinha ali a piscina do tênis do Serra Azul, Não, a piscina- o Serrano, depois passou a fazer alguma coisa, o Serra Azul achava mais fechado, o hotel em si, né? a piscina do Serra Azul, como era próxima da minha Sim, casa, nos fundos. ali quase. nos fundos da minha casa, e a gente, eu e o Gino, era Só o pessoal só está assim, que a casa que até hoje mora, que é na rua Na Praça Emílio das Sortes, na Praça das Rosas. isso aí, pra ali registrar. próximo, Isso ali aí. onde era. E a gente, e o Gino também, era meu colega de aula, o Gino Peria. E O Júnior, né? O Júnior, Isso. isso, o Gino Júnior. Sim. E também a gente conseguia entrar na piscina. A gente tinha um canto e nós ia lá, e a piscina do Serra Azul era engraçada. Ela tinha a piscina e embaixo tinha um bar e tinha uma persiana, Sei. um vidro que tu Sei. olhava. Então nós entrava no bar e ficava no vidro vendo as artistas, bonecas sei. tomando banho de Só- piscina. você imagina? E nós ali ficava ali. Estou te falando. Isso mano. também eu gosto sempre de registrar. É onde é o mercado nacional hoje. Tem ali um moinho holandês, Exatamente. assim, é lá embaixo. E a gente estava Era pelo lá meio embaixo. do mato, né? Isso. A gente estava lá pelo outro lado, pelo meio do mato, e pulava a cerca Claro. da casa do vô do Gino, do São José Perini, seu Beppe. do seu Pepe, daí tinha a mãe, tem a esposa do seu Pepe, então nós pulava, ela tinha garagem lá Ermídio, atrás, é. então tu tinha que entrar correndo, pular a cerca da garagem dele lá atrás, porque aí depois que tu pulava a cerca, aí tu tava ali. Não tinha tanto segurança. Que nem tem os E outros. pior que até tinham seguranças Mas era assim que a assim, gente mas conhecia. era amigos, né? Que a gente conhecia e já ficava. E a gente ficava sempre ali na parte superior, que tinha uma mureta toda, até com pedrinhas em cima, na parte superior. Tu ficava olhando, observando as atrizes que faziam naquele tempo topless, era o Isso. verão, e Imagina. ficavam de topless lá. É porque o festival nos primeiros era em janeiro ali, né? Que era bem período bem quente, depois passou depois pro pro inverno. inverno, né? Que era frio. E Pedro, também tu acompanhou toda a mudança que teve em Gramado. Até depois eu tenho curiosidade de saber assim quando tu foi, quando tu voltou. Mas vamos dizer assim, tu morando ali no centro, poucas ruas, tinha a Borja e tal. Poucas ruas calçadas, enfim, praticamente ali do Lago Joaquim na Rita Biro, praticamente terminava grande parte da cidade, depois ficava ali o bairro Jardim hoje, outros tal, mas já tinha pouco, para o outro lado também, ia até a floresta ali, região do Mato Queimado, já era colônia, né? Já era colônia. Então, como é que tu viu essa mudança aos poucos? Todo aquele casario de madeira, na frente da loja da tua mãe tinha hotel, tinha o Hotel Lisperbe, tinha os hotéis todos ali naquele trechinho da Borja e tal. Como é que foi observando essa mudança? Assim, Não, a mudança, por incrível que pareça, né, ela é muito rápida. A gente acha que as coisas demoram. Gramado, ela teve um crescimento e depois com essa exploração imobiliária está muito rápida. Uhum. Nota essa mudança até hoje, Luiz. Sim. Até hoje, assim, a gente Com certeza, percebe. claro, continuou, né? Eu digo, ver uma casa ali, pô, não está mais ali, e virou um prédio, e virou uma coisa. Eu acho que temos que Gramado, mesmo com toda essa mudança,
que é natural, eu acho, da evolução, né, das cidades. As cidades crescem e Gramado, como se tornou um polo turístico também muito forte, por essas iniciativas empreendedoras lá de trás, Festival de Cinema e essas coisas todas que foram se instalando aí, a nossa receptividade. É natural que isso acontecesse. Ainda conseguiu segurar um pouco ainda e através de planos diretores e segurando a altura dos prédios e tentando manter a arquitetura. Claro que quem sofre com tudo isso, né, Luia, é a natureza. Sim. A natureza... Mas Pedrinho, mesmo assim, desculpa fazer uma parte aí, cortar, hoje, em termos de município, nós temos mais área verde que nós tínhamos na época. Sim, em função da colônia, das roças, da produção, né? O que a gente nota aqui, o que eu noto aqui no centro. Mas assim, mas na região central, claro, né? E é isso que preocupa as pessoas. E com razão, não estou tirando razão, né? Porque tu vê o prédio crescendo, ó, e cadê a natureza, né? Eu vivi muito mais no centro, né? Eu sou um cidadão. Até quando eu disse na escola que eu ia no Santos Dumont, lá os bundinhos do centro, daí tinha o pessoal. Tu é o Zé Urbano. Eu sempre fui mais urbano. E aí tinha o pessoal que eram meus amigos, que moravam na Floresta. O bairro Floresta, para nós, era distante. É muito longe, isso aí. Era na época que era distante. Então a gente sentiu muito a natureza assim da parte central. Tem algumas coisas muito boas que melhoraram, mas a parte do prédio, tu começa a ver as casas vindo, acaba indo as árvores junto, acaba indo né, um pouco da natureza junto. E a própria história, né, que, como tu disse, é uma coisa natural em qualquer parte do mundo. Tu vai substituindo a casa antiga dos pais, os filhos, netos, vão chegando, herança, herdeiros, necessidade financeira, tudo faz mudar, né? E isso acaba transformando. Mas, Pedrinho, tu ficou 8 anos fora. Quando tu saiu, quando tu voltou? Quando tu voltou, então, já como um profissional, como é que foi essa mudança na tua vida? Na verdade, foi assim, eu fiquei um tempo fora, aí eu voltei para cá, eu fui pai muito cedo. Né, aos 22 anos. Já é vô, né? Eu já sou vovô. E eu estava estudando ainda. Eu estava estudando. Eu acabei minha formação de publicitário já como pai. Então eu voltei para cá, fiquei um tempo fora, né, morando em Porto Alegre, vivendo da coisa. E quando eu voltei para cá, fui pai recente. E aí eu comecei a constituir família, comecei a montar, a trabalhar mais o meu negócio. Meu primeiro ateliê, eu tive um ateliê de serigrafia aqui por 9 anos, né? Então eu trabalhava com serigrafia de artesanal, fazia todos esses troféus, o pessoal prestava serviço para todas as empresas aí, porque na época não existia computador, existia a arte. Feita à mão, né? E depois me formei, montei uma agência de publicidade, a primeira agência de publicidade que teve em Gramado, né? Fizemos aí, ajudamos várias empresas aí de Gramado. Quantos anos isso, Pedro? Eu comecei em 90. 1990. Minha empresa é de 1990. Eu fechei ela agora, antes da pandemia, com 30 anos, né? de atividade. E tu até hoje, tu continua vinculado à criação, vamos dizer assim, e também ao turismo, né? Também é muito conhecido aí pelo trabalho que tu fez com os mapas de Gramado. Como é que foi? Porque isso foi uma experiência diferente, o display, né? Sim, eu comecei com o Display Card, que era um sistema de promoção turística que nasceu em 98, que eu vi fora, e aí digo, pô, vamos fazer em Gramado, já buscando auxiliar as empresas a prosperarem nos seus negócios, a se divulgarem, a fazer coisas coerentes com o turismo. Porque a gente nunca trabalhou com panfletagem, nunca trabalhou com essa questão de tu tratar bem, fazer uma comunicação competente e de forma correta, certo, né? Que é isso que cativa muitas vezes o turista a ficar... É fundamental, né? É fundamental. E aí a gente fez os primeiros mapas turísticos de Gramado,
também baseado em grandes destinos turísticos, Paris, Nova York e outros lugares, que a gente foi trazendo toda essa coisa para a gente fazer isso aí, montar. E aí depois já veio a parte da computação e aí facilitou bastante, né? E como é que foi? Porque não deixar de ser uma coisa nova, e nós estamos falando de 30 anos atrás, 30 e poucos anos atrás, né? Como é que foi assim, o empresariado da época, porque a maioria eram famílias, pessoas estavam começando, seria hoje microempresas, MEIs, era por aí. Hoje muitos se transformaram em grandes empresas. Como é que foi a tua entrada no mercado no sentido de vender esse teu produto, ou seja, das pessoas entenderem da importância da divulgação, da mídia? Primeiramente, na época, tudo acontecia com os proprietários, né? Então, como a gente era da cidade, conhecia o dono, olha, o Julinho do Bababi, o Piaceri do... Falava com o dono. Falava com o dono, digo, olha, vamos lá, eles estavam querendo empreender também, são empresários que estiveram aqui. Nunca me lembro, o seu Jaime Praver, uma vez ele foi no meu ateliê de serigrafia lá e gravado que ele queria fazer um troféu para não sei o que. Eu fiz uma tela de serigrafia para fazer um troféu do chocolate para ver isso. É mais de 30 anos atrás. Eu me lembro, foi com o cachimbo lá e ele entrou lá. E eu fiz o troféu com ele também lá no ateliê. Então, as relações eram diferentes. As relações, né, o modelo de tu trabalhar o marketing do teu negócio era diferente. Não existia o Instagram, não existia ter que ter curtidas, tem que ser influencer, tem que ser... Não, a gente fazia coisas baseadas em ações de comunicação e de marketing para prosperar. Tu tinha que ter uma marca bonita, tu tinha que ter um ambiente bonito, tu tinha que ter um bom cardápio feito, tu tinha que ter o teu negócio atender bem o cliente. Então, era uma série de ações que até hoje são importantes, mas com o advento da internet mudou da água para o vinho, né? As relações de negócio. Mas uma coisa não mudou. A qualidade. Tu tem que fazer coisa com qualidade. Porque não adianta. Tu pode ter tudo que ter. Se tu entregar lá no final uma porcaria, ele vai continuar sendo uma porcaria. Isso até é uma das características de Gramado, né? Que da grande parte, ou quase tudo que faz com muita qualidade, né? Isso também acabou sendo uma marca, né? Em todas as áreas de atividade, né? No turismo, então isso também marca. Pedrinho, nós estamos chegando já no fim do programa, muito rápido, mas Pedrinho... Teria mais não, lógico, nós vamos lá, mas deixa eu fazer o seguinte, uma pergunta, depois eu vou te pedir uma colocação. Tu falou há pouco que Gramado está crescendo muito, desenvolvendo e tal, mas... Dentro dessa toda a história da tua família, tu conviveu com empreendedores, né? Convive também com amigos teus empreendedores, tu mesmo é empreendedor, tu vê toda a mudança na comunicação, mudança no perfil do turista, mudança nos focos de Gramado. Teve o período do artesanato, da madeira, da malha. Hoje nós estamos entrando, o chocolate continua, hoje estamos entrando nos parques, aí também pegando o período de parques, restaurantes temáticos, está mudando tudo. Olhando para frente, nós vamos ter um aeroporto internacional daqui uns 4, 5 anos, já tem a concessão pública dos cânions do Tembezinho. Como é que tu vê Gramado e a região olhando 5, 10 anos pela frente aí? Olha, eu vejo se a população, se os governantes tiverem uma boa um cuidado, né, com o município, eu não vejo que Gramado vai se tornar mais, já é um grande destino turístico mundial e nacional, e eu acho que pode se firmar aí como um grande destino nacional. Eu acho que, para que isso aconteça, eu acho que tem um fator importantíssimo que a gente tem que levar em consideração, além
do cuidado com a cidade, além da mobilidade urbana, essas outras coisas que são questões bem complexas. Mas a questão fundamental para levar Gramado para o próximo milênio é a questão cultural. Porque o que traz o turista para cá é a cultura. Os principais destinos turísticos no mundo hoje, eles vivem de cultura. Então, isso é o cuidado que a gente tem que ter. A questão cultural. Nós não podemos ser uma Disneylândia. Nós não podemos ser... Nós temos que segurar as nossas raízes culturais, que são a única porta, as nossas raízes culturais vão ser o que vão nos levar para o terceiro milênio. Maravilha. Beleza. Na minha opinião. Não, te agradeço muito, isso é importante, né? Eu queria agradecer, está terminando nosso tempo, agradecer o nosso patrocinador, RecPay, Golden Lagueto Multipropriedades, o amigo Pedrinho aí também que está presente, aqueles que estão nos acompanhando, desejar uma boa noite a todos e até quinta que vem com mais um episódio de Histórias de Gramado. Boa noite a todos. Histórias de Gramado. Oferecimento Lagueto Golden Multipropriedades e RecPay. Não pare no tempo. Deixe as filas de pedágio para trás. RecPay Tag para pedágio. Baixe o app e peça a sua.